E o Pauta Judicial está aqui com o doutor Sebastião Rodrigues Júnior. Ele que vai formar a opinião aqui acerca da enquete veiculada aqui no Pauta Judicial sobre a gestão do presidente Chico Lucas, da Ordem dos Advogados do Piauí. A gestão do presidente Chico Lucas, que já está aí findando, já está aí no terceiro ano, entrando no terceiro ano de sua gestão. Portanto, o Pauta Judicial fez uma enquete onde 56% dos internautas entenderam que a gestão do presidente Chico Lucas foi avaliada como péssima. 25% dessa gestão foi avaliada como excelente. E, portanto, os números serão aqui colocados durante a nossa reportagem, mas o doutor Sebastião vai aqui fazer uma avaliação desta pesquisa. Doutor Sebastião, que avaliação o senhor faz desses números, dessa enquete, ou melhor dizendo, dessa enquete ao invés de pesquisa, da gestão do presidente Chico Lucas? Enquete que tem um papel importante, tanto em especial para a gestão do OAB e para os advogados, mas em segundo momento, prazer pela lembrança, um prazer poder participar mais uma vez do Pauta Judicial e aqui poder analisar, né, esses números num aspecto muito simples. Acho que qualquer enquete ou pesquisa que é realizada numa determinada gestão ou num determinado ponto em que se deseja obter uma avaliação, nós devemos ter a humildade, principalmente a quem está sendo avaliado, no caso a nossa OAB, o aspecto de entender essa avaliação, né? Se ela, como no caso, aponta para que nós tenhamos aí 56% de uma gestão como péssima, eu acho que nós devemos refletir. Quando eu falo nós, é porque nós estamos falando de todos nós, porque a gestão que está lá foi eleita de maneira democrática, de maneira representativa por todos os advogados. E lá estão homens e mulheres sérios. Ninguém duvida da capacidade do presidente Chico Lucas e dos seus demais diretores que estão lá, competentes, sérios, determinados, e que hoje têm a responsabilidade de representar a OAB. E tendo essa responsabilidade, também deva ter a serenidade e responsabilidade de entender esses números. Esses números refletem. Pode ser a questão de uma OAB que não representa ou que não esteja representando os interesses da sociedade, e foi até um ponto que eu observei como crítica a essa enquete, de que ela deveria se restringir tão somente aos advogados. Ora, quem conhece, que conhece mínimo de OAB, sabe que a OAB não é só dos advogados. A OAB do Piauí, em especial, pela sua atuação nos últimos 10, 15 anos, a OAB é a OAB da sociedade. É lá, tanto que tem a denominação da Casa da Cidadania, porque lá a sociedade bate as portas para buscar a garantia mínima, às vezes, como foi há algum tempo atrás na Comissão de Direito à Saúde, de buscar a saúde. Então o senhor está entendendo que a OAB não está levando em conta essa caixa de ressonância da população? Se partirmos do pressuposto que deveria ser uma enquete só dos advogados, fica claro que não. Fica claro que não. E aí é um equívoco, porque a OAB é da sociedade. Um ponto que reflete também muito isso, eu, enquanto advogado, me sinto muito à vontade para falar, porque estou falando da minha instituição, da nossa instituição. E assim deva ser os mais de 16 mil advogados no estado do Piauí. Dessa OAB que nos orgulha, porque cada um ali firmou um compromisso de perseguir a justiça enquanto advogado. Então a gente deva ter muita serenidade, eu acho que a gestão deva refletir com relação ao que representa, não deva ser no ponto da questão de criticar, porque é um número que não agrada. Quando a gente tem uma avaliação em que 25% avalia como excelente, o que eu observei nessa enquete é que a gente tem um abismo muito grande. Porque se eu tenho 25% de excelência, eu tenho de ótimo, não chega a 1%. Ruim, eu tenho um percentual, e aí eu tenho um abismo muito grande que reflete essa ressonância de 56% como péssima. A integração da advocacia como anda as promessas feitas enquanto do processo eleitoral. Depois da eleição, nós temos uma OAB de todos. O presidente me representa independente de qual tenha sido o meu voto, ele me representa, tá? E representa toda a classe.
passadas as eleições, e que nós vamos ter somente no próximo ano as eleições, a OAB é nossa. Está lá uma gestão que me representa. E eu fico muito à vontade para fazer avaliação, porque aqui é de forma construtiva. A advocacia do interior está integrada? Se sente representada? Está próximo da gestão? Por que não se faz uma gestão de um único homem? Tem reclamado da advocacia do interior? Bastante. A gente ouve bastante, a gente viaja, a gente tem um ciclo grande de relacionamento. Ela sente, e sempre foi a questão de uma proximidade, de ter uma gestão próxima, de ter uma gestão no aspecto que foi um grande carro-chefe na época das eleições, a independência das seccionais, né, das subseções no interior. Isso está ocorrendo? Que independência? A independência financeira ocorreu, de gestão, dos presidentes que estão lá de Picos, de Campo Maior, de Piripiri, de Parnaíba, de poderem desenvolver os seus projetos como foi prometido, tem ocorrido. Questão das prerrogativas, né? Nós tivemos episódios lamentáveis da relação do nosso atuar enquanto advogado para com os poderes públicos, né? Seja com relação ao judiciário, seja em relação à polícia civil, o episódio lamentável enquanto de um cerceamento do advogado no seu atuar na delegacia de flagrantes. Então, assim, principalmente na prerrogativa, a gente tem que é algo que deve ser trabalhado diuturnamente. O que tem sido feito? As comissões têm desenvolvido seu papel, né? Nós temos um episódio recente em relação à questão do aumento de impostos. É isso que eu ia perguntar, esse silêncio da ordem, da atual gestão, em relação, por exemplo, ao governo do Estado. Isso pode ser caracterizado também com essa ausência, com essa omissão da ordem. Se eu cito a questão aqui dos impostos. A OAB até agora não se manifestou, se vai entrar com algum tipo de remédio jurídico, de ação popular, de ação civil pública, para inviabilizar essa questão como um todo dos impostos. Isso tem prejudicado, tem levado também para o abismo, como o senhor colocou aqui, a questão de ser avaliada como péssima, a gestão do presidente Lucas? Com relação a isso, a gente tem que avaliar o papel das comissões, porque nós entendemos que as comissões devam ter a liberdade de atuar representando a ordem de maneira responsável nos anseios da sociedade, né, nas suas mais diversas áreas de atuação. Eu acredito que as comissões devam assim estarem funcionando. Então, eu me recordo muito bem quando dessa questão de tributação, que muitos dizem é questão de empresário, é questão de poucos. Não, porque quem paga somos todos nós, a sociedade. A OAB, de maneira pioneira, se não me falha a memória, na gestão do então governador Wilson Martins, que serviu de exemplo para o país todo, com relação à tributação pela internet. A OAB do Piauí deu exemplo de entrar com ação, de propor uma ação junto ao Conselho Federal, que propôs uma ação declaratória de inconstitucionalidade contra a legislação à época, da qual revogou, e que naquela época nós tínhamos representantes do governo dizendo: doa a quem doer, haverá tributação. E nós, sem nem qualquer tipo de estardalhaço, de maneira eficaz, conseguimos revogar aquela legislação. Um respaldo. A questão do hospital universitário aqui, que nós tínhamos um excelente hospital equipado, mas sem médicos, sem a efetividade de quem prestou os concursos para ser efetivado, médico, enfermeiro. A OAB atuou por diversas vezes, até que hoje a gente não tem uma excelência, mas conseguimos grande passo para poder contribuir. E assim, diversas outras searas da nossa sociedade, intervenção da OAB. Então, no momento que você não tem uma OAB efetiva nisso, certamente alguns haverão de dizer que está sendo omissa, que ela está sendo conivente com o poder público. E, infelizmente, em não poder ter uma relação de serviço prestado, você pode sim chegar a esse tipo de julgamento. Esse também confronto da OAB com o próprio Tribunal de Justiça, com o próprio Ministério Público Federal, né? O presidente andou se chocando com esses poderes. Isso também atrapalha um pouco a gestão. Olha, o confronto, eu digo que o confronto ele é necessário através do diálogo. Você tem que ter a condição de dialogar. Para dialogar, você tem que ser ouvido e ouvir. No momento em que você não busca o diálogo e que você fala de maneira isolada, eu acredito que nós não estamos tendo confronto. O que nós estamos tendo são rupturas e também um outro abismo
com relação a conquistas maiores da advocacia. Tem situações que são intransigentes em relação à advocacia. Prerrogativa é uma delas. A busca de melhoria do equipamento, do aparelhamento do Poder Judiciário para prestar um serviço à sociedade, não ao advogado, mas à sociedade, ela é algo intransigente. Porém, nós devemos ter mecanismos eficazes para buscar isso. E um deles é o diálogo, propor melhorias, formar comissões, como foi feita, de buscar junto ao juizado especial da sua aplicabilidade plena em atender de maneira rápida e célere a demanda da sociedade, ao melhoramento do judiciário com relação ao protocolo descentralizado, principalmente para quem da advocacia do interior, para o funcionamento de melhor, porque 2 turnos, ele é algo que a gente almeja. Mas mais o advogado, e mais do que o advogado da sociedade almeja, é produtividade, que seja em 2 turnos, 3 turnos, 1 turno. O que nós queremos é que a justiça ande, que ela dê passos largos, que ela busque atender os anseios. E nisso, de fato, será intransigente com qualquer gestão, com quem represente a advocacia, o diálogo. Agora tem que haver o diálogo, tem que se sentar à mesa. É muito fácil criticar, todo mundo acha muito fácil. Porém, mais do que criticar, tem que apresentar soluções. Já participei de diversas mesas de negociações, de confrontos no sentido de apresentar as críticas, mas junto com as críticas apresentar soluções, apresentar saídas. Por que problema? Ora, mais do que ninguém sabe que o advogado vive e sobrevive de resolver problemas. O advogado sem problema do seu constituinte, ele não tem onde atuar. Então, mais do que ninguém, enquanto gestor da ordem, ele deva ter esse pensamento e essa orientação, essa bússola de, primeiro, não desguarnecer nas buscas de garantias do exercício livre e independente do advogado, mas efetivamente poder sentar à mesa e apresentar soluções. Bom, Pauta Judicial aproveita para agradecer o senhor aqui pela sua estada aqui no nosso portal e dizer que esse portal pertence ao mundo jurídico. Nós iremos também ouvir o presidente da ordem. Muito obrigado, doutor Sebastião. Obrigado a você, e aqui fica a sugestão de podermos avaliar cada vez mais, não só o destino da OAB, mas da sociedade do Estado do Piauí. Obrigado.